RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Continuamos com a nossa série de autores portugueses, onde eles nos ensinam, mesmo sem saber, o que podemos tirar de excelentes lições para a nossa vida cristã. É importante olharmos para tudo a partir de uma cosmovisão cristã e a literatura pode nos ajudar muito a isso, principalmente quando lemos os clássicos. Hoje trago-te mais um nome bastante conhecido da nossa língua portuguesa, um dos gigantes, Luís Vaz de Camões, o valente que até se arriscou a perder um olho para salvar a maior obra portuguesa alguma vez escrita. Para falar dos seus sonetos e da sua epopeia, eu tenho comigo Levi Meireles, que neste momento está a tirar o mestrado em História pela Universidade de Évora. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Levi, hoje calhou-te um gigante da língua portuguesa e nós estamos a falar de um homem que tanto foi soldado como também foi poeta. Como é que estas duas coisas se dão? Eu não sei, mas deu-se. Agora, tu crees que foi nos sonetos que ele melhor batalhou em nome de Portugal? Qual é que é a tua visão acerca de Luís Vaz de Camões? Conta-nos um bocadinho da tua experiência. A minha experiência com Camões, na verdade, é de um aluno português normal, vamos dizer assim, né? Ah, por um lado, a minha primeira experiência direta com as obras de Camões foi por causa da escolaridade obrigatória. Mais especificamente os Lusíadas, que no meu caso foi a obra que foi escolhida. Ahm, mas sim, vamos dizer assim, querendo ou não, eu tive que aprender alguma coisa sobre Camões, né? Ah, Só que vou admitir que eram as aulas de português que eu mais gostava, vou ser sincero. Ah, Gostava muito de descobrir sempre alguma coisa nova sobre o que é que esta estrofe em específico quer dizer, ou sobre o que é que este verso quer dizer. E depois toda a simbologia, essas coisas, me deixava animado, né? E depois, com o tempo, fui descobrindo os sonetos também, outros poemas também dele. Então, eu acho que eu me considero um fã, né? Claro, como estudante de história também, pronto, é uma coisa muito recorrente de vez em quando encontrar excertos dos Lusíadas, por exemplo, por aí perdidos no espaço e no tempo. Então, Isso é é uma coisa muito comum. fantástico, porque tu podes conjugar os dois, porque isto, seja como for, fez parte da história portuguesa. Exatamente. Então, exatamente. Mas eu gostei dessa parte, tu disseste assim, considero-me um fã. Isso é bom, porque Genuinamente, normalmente, genuinamente. como nós temos que estudar isso obrigatoriamente nas aulas, não é? A gente meio que fica com aquela ideia de, lá vai ter que ser, que seca. No fim, tu não, tu gostaste mesmo. Completamente, sim. Fiquei apaixonado. Ora, nem mais. E Camões, ele trouxe-nos um estilo, pronto, que se dá por nome do classicismo português, que é muito Hum, fundamentado na ideia do Renascimento e nota sim. sempre uma necessidade também de elevar o ser humano. Ah, os Lusíadas, aliás, são uma boa prova disso, porque o povo português é sempre mencionado como o herói da Hum, epopeia. Mas também existe uma grande menção de amores platónicos nos outros sonetos de uhum. Camões. Nós temos os Lusíadas, que é o mais falado, mas depois temos os outros sonetos também que ele escrevia. E dá sempre a sensação que é esta idealização da mulher amada, mas num patamar sempre de muito sofrimento e de uma realização que só acontece no campo da mente. Que perigos é que tu encontras dentro destas duas perspectivas? A primeira de se exaltar o ser humano, que é o que tu vês nos Lusíadas. Uhum. E segundo, de querer viver algo apenas no campo da fantasia, que era o que acontecia com os outros sonetos dele. Como que eu vou explicar? Bom, eu acho que eu posso encarar essa pergunta de duas formas, né? Com óculos de historiador ou sem os óculos de historiador, mas assim. Podes fazer os Porque, dois, que sim, é de mais-valia. porque lá está. Por um lado, obviamente que como cristão eu consigo ver alguns problemas, né? Um, Principalmente na parte de exaltar o ser humano. Mais à frente a gente pode falar um pouquinho mais especificamente sobre isso. Uhum. Mas, por outro lado, eu também não vou poder necessariamente culpar o Camões por usar estas ferramentas, vamos dizer assim, literárias. Porque, pronto, era uma coisa que era popular na época, também era uma coisa que estava muito em voga. Um, e essas duas coisas estão conectadas, ao meu ver também.
tanto o exaltar o ser humano como ter esta visão muito fantasiosa e quase que está preso dentro de uma idealização, né? Uhum. Eu acho que estão conectadas. Um, e pronto, nesse sentido, eu acho que Camões, lá está, foi fruto do seu tempo, não foi necessariamente, nem sequer foi o primeiro a fazer isso, então, ah, aliás, o segundo poeta mais lido no século XVI é Francisco Sá de Miranda, que Uhum. foi, na verdade, quem trouxe esta dinâmica de Itália para Portugal. Uhum. Ou seja, lá está essa questão do amor idealizado por uma mulher, principalmente, por uma figura feminina, que muitas vezes era comparada quase a uma figura, vamos dizer assim, divina, não é? Ou seja, Uhum. quando se fala do amor divino, não é necessariamente do amor de Deus, mas como se fosse o nosso amor humano quase que ascende ao nível divino, não é? Ahm, então, pronto, nem sequer foi ele que inventou isso, vamos dizer assim, não é? Agora, claro que como um artista, ele também teve os seus toques pessoais nas suas obras e a utilizar estas ferramentas. Ahm, mas sim, acho que especificamente na questão da exaltação do homem, não é? Eu acho que, ahm, lá está, como eu falei, evidencia-se um humanismo nesse sentido, Uhum. que lá está, é uma das características essenciais do renascentismo e do próprio classicismo também, porque vai buscar, de certa forma, essa inspiração à antiguidade clássica e aos clássicos, e aqui, eu digo principalmente nos Lusíadas, isso vê-se claramente, né? Essa busca de quase que de afirmação nos clássicos, ou seja, o que eles fizeram, nós portugueses também podemos fazer, não é? Quase que Uhum. é essa a ideia. Um, mas um facto muito curioso é que eu acho que se calhar às vezes nós podemos confundir o humanismo que veio depois, nos séculos posteriores, principalmente com o ateísmo e essas coisas todas, com o humanismo que Camões estava a viver. E eu digo que são duas coisas diferentes por uma razão muito simples, porque, na verdade, no próprio século XVI, a maior parte dos humanistas eram cristãos, curiosamente. Uau, explica isso, porque isso agora abriu aqui um tema muito bom. Explica essa diferença dos dois. Sim, por exemplo, eu creio que, como é que eu vou explicar? Eu creio que no humanismo no século XVI, ou seja, lá está, essa vertente do classicismo e toda essa questão do foco estar no ser humano, hum, era muito quase que académico, ou seja, eles eram humanistas também porque eles estavam a estudar as humanidades, ou como nós vamos dizer hoje, né? Lá está, as línguas e humanidades, é como se fosse um curso. Uhum. E pronto, eles estudavam muito essas áreas, ou seja, história, filosofia, retórica, um pouco de política também, tudo relacionado com isso. E para eles isso era uma motivação para viver moralmente bem. Ou seja, Uhum. para eles estudar as humanidades, estudar o homem, né, era o caminho perfeito para poder alcançar a perfeita moralidade. Um, e pronto, e nesse sentido, os humanistas cristãos, estavam em maioria, eles aplicaram isso para dentro da igreja, ou seja, vamos tentar fugir da teologia medieval, vamos tentar fugir dos conceitos medievais para voltar às origens. E que, obviamente, depois disso surgiu a reforma protestante, né? Que, Uhum. obviamente, também Camões não estava. Obviamente que ele sabia o que estava a acontecer, né? Mas, apesar disso, ele não se enquadra muito bem com esses humanistas cristãos, Uhum. ou seja, ele não é um reformador religioso, infelizmente. Teria sido muito curioso se ele tivesse. Imagina se ele fosse, e uma epopeia toda à volta disso, que espetáculo. Pô, só uns Lusíadas, mas somente com esse sentido de reforma, nem sei o que é que sairia daí. Pô. Seria uma Verdade. coisa brilhante. Será que ele Um, perdia o outro olho? Não, estou brincando. Pô, mas sim, eu acho que apesar disso, né, de ele não ter essa vertente formadora, ele entra na outra vertente do humanismo que estava muito em voga também, que era um humanismo que via o ser humano também como um ser com um potencial infinito, vamos dizer assim. Uhum. Ou seja, através do estudo das artes das humanidades, o ser humano tem o potencial para ser muito mais do que, por exemplo, o divino ou do que é que o Deus tinha determinado, né?
ou seja, é quase como se fosse uma luta de sobrevivência, ou seja, o ser humano, através da sua própria força de vontade, consegue superar os desafios que o mundo, seja Deus, seja a mitologia, ou seja, outros animais mitológicos, fossem contra, né? Fossem aparecendo. Então, lá está, repetindo, eu acho que, por um lado, eu não vou o culpar por isso, ele simplesmente estava a seguir a onda, né? Mas Exato. por outro, de facto é uma coisa perigosa, porque só essa ideia de que eu sozinho eu consigo, com o meu potencial, vencer tudo que vem contra mim, lá está, é quase como uma coisa muito idealizada. Não, pelo menos na minha opinião, não creio que seja assim que nós consigamos viver, né? Não sei se concordas, mas pronto. Eu até ia dizer, o bom de fazer isto também é um programa literário, mas o bom de fazer isto com o historiador é porque nos consegue trazer um contexto que está muito mais além do que simplesmente a linha literária com Sim, sim. que o escritor, no caso Camões, escrevia. Então, assim, eu estou com as minhas dúvidas completamente, como é que se diz? Esclarecidas. Completamente esclarecidas e agora consigo não bater tanto em Camões, vamos dizer assim. Fico contente, coitado. Senão ainda perdi o outro olho, não, mas já estou a Sim. brincar. Mas olha, à medida que nós vamos estudando e nos vamos deparando com outras obras de Camões, nós podemos perceber que existem sempre três temas que são muito Hum, recorrentes. Nem todos estão explícitos nos Lusíadas, mas nos outros sonetos dele. O uhum, primeiro é que o mundo está em constante desconcerto. Aliás, há um soneto uhum, dele que, inclusive, tem essa frase. Ou seja, há sempre coisas inesperadas a exato. acontecerem. O segundo é que tudo na vida passa, é tudo efêmero, tem princípio e tem fim. E, por fim, há sempre uma necessidade de sofrer de amor. Lá está. Hum, Talvez fosse o tempo dele, como tu estavas a dizer. Mas vamos ficar pelo menos pelos dois últimos. certo. E eu gostaria de perguntar que quando nós lemos o soneto, não é? O amor é fogo que arde Sim. sem se ver e por aí continua, que é toda uma sofrência. Isto no Brasil fazia um sucesso. Isso estou a brincar com o sertanejo, então dávamos isto ao. Verdade, Pronto, já faleceu, pronto, ao Marco Paulo e resolvia-se o assunto. Mas quando nós depois vamos ler 1 Coríntios 13, que está lá a hum, especificação do que é verdadeiramente o amor, hum, e sabendo que o contexto que Paulo escreveu do que era o amor vai rebater muitas ideias filosóficas gregas da uhum, época, mostra-nos que há um amor divino que não falha, sendo que Deus é o próprio amor. hum. E nós lemos isso em 1 João 4:8, Deus é amor. Tu não achas que este poema que Camões escreveu, coitado, revela, ainda que fosse fruto do seu tempo, mas lá está, não achas que revela uma ideia humanamente falhada de descrever o que é amor? Hum. Explica-nos um Eh, bocadinho o que é que tu pensas acerca disso. eu acho muito engraçado também porque, por exemplo, os Lusíadas, é claro que é uma obra muito diferente dos sonetos, vamos dizer assim, né? Porque, por exemplo, já começa pelo facto dos Lusíadas ser quase que dedicado, né? Sim. Então pronto, os sonetos não são necessariamente dedicados. Então eu acho que eles falam muito mais acerca do próprio autor também. E é curioso essa questão do amor porque eu acho que reflete um pouquinho também do que se calhar ele estava a passar, né? Ou o que ele viveu. Porque nós sabemos que ele tinha, pelo menos no início, ele tinha uma vida muito, vamos dizer assim, boémia, né? Uhum. Ou seja, imagino que tenha tido muitas paixonetas também, e muitas coisas assim. Mas se calhar, por este soneto, pelo menos nenhuma delas tenha corrido bem, se calhar. Mas, mas sim, eu acho que acaba por ser uma descrição, lá está, cheia dele, mas que acaba por falhar o alvo, vamos dizer assim, acaba por falhar, na minha opinião, também o que é que significa amor e especialmente comparando com esse versículo de 1 Coríntios, né? Uhum. Eu acho que ele acaba por falhar o alvo. Porque, como eu falei também, o objetivo de Camões nunca foi relativamente ao humanismo, nunca foi do homem necessariamente substituir Deus, mas eu creio que a questão foi que a visão de Deus dele e de outras pessoas também, mas dele,
era uma visão quase de que um juiz divino do destino, vamos dizer assim, ou seja, as coisas que aconteciam, Deus estava no controle e ele estava a decidir o que é que ia acontecer a cada um de nós e tudo bem. Ahm, mas era só isso. Ou seja, o homem lá está, tinha que lutar, sobreviver quase que contra Deus, vamos dizer assim, de certa forma, quase que Olha, contra o que Deus estava a decidir. Então, lá está, o amor de Deus que Coríntios fala e que a Bíblia fala, meio que fica de fora disso, ou seja, um, quase que é quase como se fosse uma coisa inalcançável, que os homens não conseguem alcançar, porque é na esfera espiritual, então não consegue ser alcançado esse amor. E depois lá está a questão do sofrer, né, da sofrência. Lá está, também tem essa questão de que é uma coisa literária que já vem desde cedo. E, aliás, nós conseguimos ver essa questão do sofrer mesmo nas cantigas medievais, as sim. cantigas de amigo, cantigas de amor, essas coisas todas. Já existe essa questão. Hum, mas aqui fica evidente isso, na minha opinião, principalmente fica evidente isso, que ele afai o alvo do que é que realmente significa amor, porque para ele, ou seja, o amor é como se fosse uma dualidade de sofrer e de prazer, não é? Uhum. Sofrer por prazer, ou às vezes no prazer sofrer, pronto. É meio que Exato. essa dualidade, não é? Então, lá está, o próprio amor que é descrito em 1 Coríntios é uma coisa quase mitológica, é uma coisa quase, lá está, de maravilhoso, lá está, um ideal, né? É quase que Uhum. o ideal, mas que não consegue ser alcançado. Hum, mas o facto, pelo menos eu como cristão, eu sei que Deus nos ama, primeiro porque nós somos criaturas dele, criação dele, e Uhum. segundo porque temos a maior prova de amor de Deus em Jesus, porque Jesus Completamente. morreu, pelo menos como cristão acredito nisso, que Jesus morreu por cada um de nós, morreu para nos limpar e lavar dos nossos próprios pecados. Então, este é um amor que, apesar de tudo, Camões não conseguiu descrever, na minha opinião. Com certeza, fora que rebate muito a ideia de que se vivia na época que tu explicaste, que é essa divisão. Ou seja, Uhum, tudo o que é divino está só na esfera espiritual exato. e ele não se intromete naquilo que é material. Quando Uhum. Jesus provou exatamente o contrário, não, o próprio Deus veio à Terra. Precisamente. Pois. Exatamente. Olha, gostei muito da tua colocação. E agora, existe até outro soneto, outro poema, que também está muito de acordo com a perspectiva Hum, da escrita dele que, olha, inclusive houve um cantor de Abril, que é o João Mário Branco, acabou hum. por utilizar muito das estrofes, só depois o refrão é que mudava, claro que ele tinha um objetivo com aquilo, obviamente, sendo ele do Partido Comunista, ele tinha um objetivo Sim. pelo qual ele usava aquele poema de Camões, que é mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança, todo o mundo é composto de mudança, tomando Hum, sempre novas qualidades. Apesar de tudo isto que nós já temos vindo a falar, tu crês que, mesmo sem saber, sem se dar conta, e esquecendo o José Mário Branco com as suas ideias revolucionárias, que foram muito precisas para aquela época, nós é precisávamos de claro. mas, esquecendo tudo isso, tu achas que Camões ele conseguiu especificar aquilo que Eclesiastes 3 já nos fala, que há um tempo para Hum, todas as coisas e que há uma constante mudança então em tudo? já é uma relação muito curiosa, por acaso. Eu acho que sim. Eu não tenho certeza se foi, lá está, sem saber, porque se calhar ele estava habituado ao conceito do que é que está a ser falado em Eclesiastes, mas se calhar ele nem sabia que era em Eclesiastes que vinha, não sei. Agora sou Uhum. eu a imaginar, não é? Um, Porque lá está, na própria época, esta era uma coisa muito, muito importante, essa questão do tempo, não é? Tem até uma expressão que eu acho que é em latim, mas significa o tempo voa, né? O tempo foge. Uhum. Que lá está, tem origem em Virgílio, o autor romano. Então, nesse sentido, ele estava habituado a esse tipo de ideia, de que o tempo está em constante movimento e que isso significa, lá está, quase como se fosse uma roda, não é? Ou seja, também relacionado à questão da roda do próprio destino, do fado também, Exato. da fortuna. Ou seja que mesmo que tu fosses um rei, seja que tu fosses um clérigo ou outra coisa qualquer, um camponês,
todos nós estávamos sujeitos a essa questão do tempo e à roda do fado, né? E isso vemos claramente no poema, nos poemas de Camões e nas obras no geral. Um, mas outra vez, eu creio que acaba-se por perder um pouco também o fator essencial que está em Eclesiastes 3. Uhum. Um, que sim, tudo tem o seu tempo e tudo está, de certa forma, vamos dizer assim, nessa roda, mas não é uma coisa arbitrária, como eles estavam, ou como na época costumava-se fazer, né, ou pensar, mas que passa tudo por Deus, ou seja, a ideia de Eclesiastes também é que passa tudo por Deus porque Deus é eterno, Deus é atemporal, ou seja, o tempo está ao serviço de Deus, vamos dizer assim. Uhum. Então, ou seja, é quase como se fosse uma oda à soberania de Deus, né? Eclesiastes. Eu gosto muito de Eclesiastes, por acaso, e eu acho que fala muito sobre isso, sobre como Deus é soberano, né? Sobre todas as coisas, sobre todos também, seja quem é cristão, ou seja quem não acredita, ele é soberano. Uhum. E tudo tem o seu propósito maior nesse sentido. E esse propósito vai sempre convergir em direção a Deus. Uhum. Um, e pronto, nesse sentido, eu acho que ele conseguiu, de certa forma, tocar um pouquinho no conceito, mas faltou também essa questão lá está, ele não conhecia intimamente Deus, para ele isso se calhar nem sequer era possível, não é? Exato. Mas se ele tivesse essa noção mais íntima de Deus, ele teria esse conhecimento também, de que, um, sim, os tempos mudam e as vontades mudam, mas a vontade de Deus não muda, por exemplo. Um, Fantástico. então, então, então pronto, na minha opinião é muito por aí. Eu, sabes o que é que achei interessante no que é que tu estavas a falar? Eu não sei se tu já viste aquele meme no Instagram que é. E de repente o meu computador decidiu dar o ar da sua graça. Mas vamos lá, continuando. Eu não sei se tu já viste aquele meme que é um monte de pessoal vestido de cores, tipo lápis de cera, super contentinhos a cantar e a dançar, e são vários livros da Bíblia. E nisto aparece um Ah, lápis sim. preto com um taser e Sim, aparece por sim. cima Eclesiastes, tipo a ameaçar toda a Sim, já gente, vi isso. porque toda a Confirma-se, gente confirma-se. tem uma visão tão depressiva do livro de Eclesiastes que tu agora trouxeste, e lá está, a gente às vezes vai na onda. Tu agora Sim, sim, trouxeste a ideia de que Eclesiastes nada mais explica senão a soberania de Deus no sim. mais cotidiano de um ser humano. E eu fiquei assim, uau, isto dá para mudar a coisa, dá para tirar o lápis preto com o taser. Sim, Eu não sei se os nossos ouvintes estão a par desse vídeo, desse meme no Instagram, mas pronto, é muito engraçado. Vejam se também têm a ideia de que sim, tenho de Eclesiastes é, procurar. é muito depressivo. Mas voltando a Camões, eu gostaria que nós agora fôssemos um bocadinho mais a fundo com os Lusíadas, não focando só Hum, aleatoriamente nos sonetos de Camões, mas em certo. três cantos específicos, Hum, que é o canto primeiro, o quarto e o oitavo. ok. Aí é onde nós podemos ver, claro que há outros cantos onde ele faz mais reflexões, mas esses três, que ele faz reflexões que eu notei que é muito sobre a fragilidade humana, sobre a ambição humana e sobre a corrupção humana, Hum, que a meu ver estes três estão muito interligados. sim, sim. E Compreendo. ele, em poesia, conseguiu relatar todos os feitos dos portugueses, mas não achas que ele relatou na perfeição o quanto nós somos frágeis, ambiciosos e corruptos? Ainda que as nossas vontades sejam boas. Pois. Por acaso, acho que sim também. Essa é uma das coisas que acho que fica muito claro também nos Lusíadas, né? Essa questão da fragilidade, quase que da nossa pequenez, né, em relação ao mundo e lá está, aos deuses, no caso. Um, e depois também a ambição, claro, isso também, desde o início do canto fica isso claro, né? Quase que pela ambição dos portugueses é que eles conseguiram alcançar tudo que eles alcançaram. Eu só fico também, outra curiosidade, né? Só fico quase que triste também porque Camões ele falou estas coisas todas, mas ao mesmo tempo ele conseguiu ver o que aconteceu depois. Ou seja, ele presenciou, ele viu a Batalha de Alcácer Quibir, né? Uhum. E a morte de Dom Sebastião, essas coisas todas, então se calhar para ele, pronto, aí foi quase a morte do sonho português. Eu nem quero imaginar o que é que ele estava a passar, o que é que ele estava a pensar.
Um, mas sim, nessa questão da ambição também e da corrupção, principalmente, um, eu acho que fica muito evidente. E claro, nós podemos sempre, lá está, repetindo, podemos sempre falar que, mas é só um estilo artístico, e sim, também é, mas tem essa mensagem por trás, né? E que eu acho que ele acerta muito nisso, porque eu também concordo, eu acho que o ser humano consegue ter essas três coisas, e como disseste, eu acho que estão interligadas também. Um, e é muito curioso também porque eu acho que são três palavras ou três conceitos que estão na própria narrativa bíblica também, muitas vezes. Muitas vezes. Claro que não tem uma narrativa completamente diferente da narrativa dos Lusíadas, né? Tem objetivos diferentes, simplesmente, mas falam quase que sobre a mesma coisa. Ou seja, esta questão de fragilidade inerente, não é? Uhum. Mas ao mesmo tempo de uma certa ambição, lá está, a tal força de vontade também, mas que muitas vezes acaba por gerar orgulho, no sentido negativo, e que por isso também acaba por gerar corrupção, a corrupção do próprio ser. Então, por exemplo, uma comparação muito interessante. Podemos ver logo nos primeiros livros da Bíblia, em Gênesis, né? Uhum. Vamos voltar para a Gênesis. Bora Ao lá. comer do fruto proibido, Adão e Eva não tiveram, pelo menos para mim, não tiveram só consciência do bem e do mal, claro, Uhum. e a Bíblia também fala que eles tiveram consciência da sua própria nudez. E nesse sentido, eu consigo fazer uma comparação, uma ligação com fragilidade, né? No sentido de nudez e fragilidade. Ou seja, eles tiveram consciência de que, especialmente perante Deus, eles eram frágeis. Uhum. Que eles já não estavam ali tão seguros como eles achavam, mas que, vamos dizer assim, abriram os olhos e entenderam: ok, nós realmente não somos nada. O que é que vai Exatamente. ser agora? É quase que o peso da escolha deles quase que caiu em cima da consciência por causa disso, ou seja, a fragilidade toda estava ali debaixo da consciência, em cima da consciência deles, melhor dizendo. Uhum. E depois, o que acontece? Fora do jardim, né? Já fora do jardim. Eu creio que foi uma sociedade muito baseada em ambição, ou seja, e eu consigo ver especialmente com a história de Caim e Abel, né? Um, Lá está, tudo que moveu Caim foi por orgulho, foi por ambição, vamos dizer assim. Ou seja, ele viu que o irmão, o que é que o irmão fez e como isso tinha agradado a Deus, e, e ele quis superar isso, ele quis superar isso não para agradar a Deus, mas simplesmente por uma questão de orgulho. Aí, claro, o que é que isso gerou? Gerou a morte, que Uhum. lá está, é um dos pontos mais altos da corrupção do ser humano, é a morte no sentido de tanto morte espiritual, mas também morte física, não é? Uhum. Que era uma coisa que não acontecia no Jardim do Éden, no início. Então, e pronto, depois leva a história do dilúvio, principalmente, e essas coisas Uhum. todas. Então, eu acho que sim, eu acho que são três coisas que ele aponta muito bem, Uhum. e essas três coisas estão conectadas completamente. E eu acho interessante tu conseguiste fazer a conexão destas três coisas com base em algo que é evidente. E eu não tinha chegado lá, mas é evidente agora que falas nisso, salta à vista, que é o orgulho. Porque Uhum, tu vês que ele começa a exaltar e uhum. a mandar calar, entre aspas, isto, parafraseando à minha maneira, todos os Sim, outros escritos e eventos que exato, já exato. aconteceram na humanidade, porque agora os portugueses chegaram. Exatamente, Atenção. claro. Só que depois tu vês o que é que eles têm que passar, os cabos que eles têm que passar, Uhum, a fragilidade humana, mas também a ambição deles, baseada no orgulho, que não importa exato. quem eles deixam em terra. Se é mãe, se Sim. é esposa para casar-se, quem é que ficou a chorar ou não, não Hum, importa. Importa é aquilo que eu vou descobrir daqui sim. até ao caminho para a Índia. E depois é essa corrupção, porque o que é que eles pensaram? Epá, dá-se umas quantas moedinhas, dá-se um quanto o ouro e está feito. Assim se Hum, consegue ter essa pessoa de volta, porque ele tinha sido raptado, consegue-se ter essa pessoa de volta. Então, essa coisa de que por umas simples moedas, por um simples ouro, qualquer pessoa cede naquilo que tinha em mente sim. a fazer. Então, assim, olha, eu vou fazer aqui, vou praticar este mal, então tu dás-me alguma coisinha em troca, é o suficiente. Essa corrupção gerada baseada exatamente no Sim. orgulho, essa fragilidade, ambição e corrupção. Uhum. Muito, muito bem esclarecido.
Como é que nós podemos olhar para Camões depois destes comentários que nós fizemos? E Hum, de que modo é que isso te ajuda a pensar mais sobre a forma como vives com Deus? Como é que é a tua vida com Deus? uma ótima pergunta. Força! Um, Camões, lá está, principalmente neste ano, né? Aliás, estamos pronto, no centenário do seu nascimento. Uhum. Camões pronto, vai continuar a ser mencionado e estudado nos próximos meses, sem dúvida, né? Mas com estes comentários, por acaso, eu fico impressionado, porque lá está, há sempre uma coisa, uma perspectiva nova que podemos aplicar aos escritos dele, e que falam tanto sobre nós também, né? E eu digo nós, Não te não como esqueças onde português, vais. sim. Vasco da Gama. As traições que ele Olha, sofreu em Calcute. Nada que o Google não o resolva. personagem foi raptado, ok, sim. Exatamente. Continuando, que estavas a falar muito bem. Pronto, já ficamos com a dúvida esclarecida, pelo menos. Não vai sair daqui sem saber o nome. Pronto. Exatamente. Pois sim, agora pensando bem, sim, claro, foi. Eu acho que está bem. Mas sim, como eu estava a dizer, por estes comentários eu fico ainda mais impressionado com como estes escritos conseguem falar connosco ainda hoje, não é? Um, das mais diversas formas possíveis. Então, eu digo connosco não só como, pronto, como portugueses também, mas Uhum. também como cristãos, que é uma Exato. coisa que se calhar nem toda a gente vai associar logo, mas é uma coisa que nós, pelo menos nós dois, conseguimos ver que há muitas relações, né? E conseguimos fazer muitos laços e muitas pontes. Um, e sim, isso eu acho que me faz pensar como é que eu vivo Deus e como é que eu vivo com Deus, porque lá está, ao ler todas as questões, especialmente sobre o amor, sobre a minha própria fragilidade, também a questão de, lá está, das minhas ambições, da minha vontade, do que é que eu quero fazer, mas ao mesmo tempo das minhas falhas, mas assim, ou seja, da minha corrupção, do que eu faço de mal, do meu pecado, mas também da questão do tempo, não é? Isto tudo só meio que para resumir o que nós temos vindo falar, eu acho que demonstra muito bem tipo, o quão complexo é, né? Mas sim, me faz pensar como é que eu vivo com Deus, porque é quase que uma introspeção que eu tenho de fazer e ver, ok, ele está a falar estas coisas, não é? E obviamente que não vou o culpar porque ele não era, ele não tinha, lá está, ele não tinha esse relacionamento íntimo com Deus, pelo menos não aparentava, mas eu tenho, e com estas coisas o que é que eu vou fazer? Por exemplo, na questão do amor. Será que realmente eu tenho dado o devido valor ao amor de Deus, não é? Será que eu tenho vivido como alguém que realmente é alvo do amor de Deus, ou será que eu tenho deixado como uma coisa quase secundária, não é? Um, ou, por exemplo, na questão das minhas próprias ambições, e das minhas próprias vivências, não é? Como é que eu tenho olhado para a vida? Eu acho que é uma coisa que me toca muito, né? Como é que eu tenho olhado para as coisas à minha volta, como é que eu tenho olhado para a sociedade, como é que eu tenho olhado para o passado, para o futuro, para o próprio presente também, como é que eu tenho olhado? Será que eu tenho olhado quase com essa ânsia, não é, de que eu vou ser esmagado pelo que vai acontecer, lá está, pelo fado, né? Pelo o que pode acontecer, eventualmente eu vou ser esmagado por isso, ou será que eu tenho olhado com outros olhos, outra perspectiva, né? Lá está aquela questão de equilibrar. Será que eu tenho olhado com os meus próprios olhos ou com os olhos de Deus? Mas assim, que Deus é soberano, né, nesse sentido, e por isso não vale a pena ficar com medo do que é que vem para aí. Um, e isso até me faz lembrar aquela música do Príncipe do Egito, como é que era? Olhar pelos olhos do céu, ou o que é que era? Alguma coisa assim, Looking Through Heaven's Eyes. É uma música muito gira, depois, se quiserem Esse pesquisar. é aquele clássico filme de animação, não é? Sim, sim, exato, Então, exatamente. então aqui os millennials estão todos atentos a isso. Pá, mas eu gosto muito dessa música porque eu acho que fala muito sobre isto mesmo, de que como uma simples mudança de perspectiva pode mudar basicamente tudo na nossa vida. E lá está, eu acho que nessa questão do fado e do tempo é uma coisa que me tem feito muito pensar, né? Ah, de como é que às vezes eu olho para uma coisa da forma errada porque eu estou com os óculos errados, vamos dizer assim, estou com as lentes erradas. Se eu tivesse a olhar através das lentes de Deus ou das lentes da Bíblia, eu estaria a ter outra perspectiva e outras atitudes também. Um, e outras coisas também, mas eu acho que no principal é isso que me faz pensar.
O Entre Linhas contou com a participação especial de Levi Meireles e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.